Iniciar. Senhores, muito boa tarde, então. Vamos dar início aí a mais um bate-papo de quinta-feira à tarde. Para quem tá chegando no canal pela primeira vez, que não tinha participado ainda, eu recomendo a vocês entrar lá nesse link que tem aí do Telegram, que você vai cair nesse grupo nosso aqui do Six Traders. A gente fez uma reunião de amigos, né? E a gente montou esse grupo e dentro dele a gente trata de diversos assuntos. Tem a minha parte que eu falo de opções juntamente com o Júlio. Tem a parte da Nasdaq, que o Samir, ele posta aí, vamos falar assim, estudos diários, né? De como pode ficar o mercado americano. O Pazini também, um grande operador de Nasdaq. Pazini, por sinal, esses dias está fazendo live lá na MIDI. Então, para quem quiser acompanhar o mercado nacional, o Pazini está lá de manhã na MIDI TV. Temos a parte aí, um tópico só de mesa proprietária, tanto nacional quanto internacional. Então, para quem quiser tirar alguma dúvida também, o Clênio é uma pessoa que opera muito através de mesa proprietária nacional e o Pazini opera basicamente, né, nas mesas internacionais. Então, dá para tirar aí um pouco de dúvidas a esse respeito. A gente tem a parte de índice dólar. O Johnny também, que faz aí alguns estudos, coloca aí também sobre índice, sobre dólar. A gente está com problema, né, nas lives aí do índice dólar aí mas no futuro aí a gente volta a conversar sobre isso. Alguns indicadores também são postados aqui, indicadores gratuitos, os links, né, das salas ao vivo. Então, toda vez que tem que a gente vai fazer alguma live, alguma coisa ao vivo, a gente posta aqui. Então, você pode participar diretamente pelo YouTube. O Júlio, né, que é meu amigo aí, que está junto comigo nas opções, o Júlio também é um programador do Profit. Então, se precisar de algum indicador, algum robô, alguma coisa do tipo aí, é só chamar o Júlio aí e conversar diretamente com ele. Ok? Acho que eu não esqueci de ninguém. Bom, senhores, tem Forex também, esqueci do Forex aqui. De vez em quando o Júlio manda aqui as peripécias que ele faz lá, as análises dele do Forex. O Júlio adora operar Bitcoin. Você tem operado, como é que chama lá mesmo, Júlio? O O HK, Nikkei? É o simplesmente? HK, o HK, verdade. Então, para quem tiver. O Vinícius, vira e mexe, está postando uns estudos aqui. O Vinícius, ele tem um copy até lá se eu não me engano, na Zero Marks. O Vinícius gosta de operar aí o Shao USD. Mas enfim, senhores, tem bastante assunto aqui, dá para a gente se divertir, para quem quiser. Senhores, toda semana eu costumo colocar aqui para vocês aqui o estudo da nossa operação semanal. Eu fui pego meio de surpresa hoje aí, para variar, né? O pessoal estava mexendo online na minha internet e tudo que eu tenho fica gravado na nuvem. Então eu não estava conseguindo acessar. Eu estava até com medo deles não terminarem aí, de configurar tudo que precisava configurar até a abertura da live. Então isso aí me deixou um pouco fora do contexto. Eu não havia preparado ainda. Depois a gente pode conversar até sobre essa operação ao vivo. Não é nem por causa da subida da Bova, porque se tem uma coisa que eu já estou acostumado, né? Que não é a primeira vez que eu vi, foi essas subidas, né? Sem precedentes, sem parar do Bova 11. Não é a primeira vez que eu vejo isso aí, não vai ser a última. Então, o que que a gente faz? Se precisar, a gente aperta o cinto, né? E continua a operação. Então, eu vou pegar aqui rapidinho. Nós estamos lá no 128 do da qual? Não, 129, desculpa. Nós estamos na K8, que é do 129. Se a gente fosse desmanchar ela nesse momento, deixa eu só acertar minhas grades aqui, aí, que eu preciso do outro computador, do outro monitor aqui para continuar fazendo. Então, o último negócio dela
foi no 22,39. Nesse exato momento, o papel, quer dizer, está entre 21,77 e 22,89 lá no book. Então, acredito que esse valor aqui deve ser mais ou menos o real. Então, eu pagaria 22,39 para sair dessa posição. A W38, deixa eu só pegar aqui o certinho aqui de quando foi a montagem. Aqui. Opa. E a W38, que é a que a gente está vendido da call, para vocês verem, ela está custando 0,07. Então, se eu fosse desmontar a minha operação hoje, nós gastaríamos aí 22,46. Esse seria o nosso custo de desmontagem. Tá? Não é nada que a gente, vamos falar assim, ficaria contente, né? Vamos falar assim, quando a gente começou a trabalhar dessa forma aqui, a gente tinha uma variação do BOVA em torno de R$ 5 no mês, e só esse mês aqui a gente vê o tanto que ele variou. Mas enfim, esta rolagem, tá? Que eu gastaria 22,46 para desmontar, ela seria feita vendendo, né, nesse exato momento a série de dezembro, seria a L130, que a gente subiria R$ 1 na nossa ponta perdedora. Então a L130, o último negócio dela foi 22,35, mas o book dela está entre 22,44 e 22,52. Eu vou pegar uma média aqui, então vamos falar que ela estaria 22,50. Só que agora nós não poderíamos mais vender a X144. Então nós vamos ter que procurar um strike um pouquinho acima. Então vamos falar que a gente venderia aí a X148. Então a gente, deixa eu apagar aqui, vamos pôr certinho aqui, só para. Então a nossa L130, só ver aqui se não teve nenhum negócio dela agora, só para a gente ficar certinho. Se tivesse seria bom, né? Mas não. Ela está 22,60. É uma média da máxima e da mínima que está lá, e a gente venderia a X, que seria do 148, e o código dela para ajudar é X4, né? É o strike 148. Ela está custando aí 1 e eu vou pegar, está entre 1,26 e 1,27. Então 1,26. Só melhorar essa letra aqui que ficou horrível, né? 1,26. Então, senhores, se nós fosse fazer a nossa rolagem hoje da nossa carteira, melhorando, né, a posição da call, teríamos aí 23,86. Vamos fazer junto? Então, 23,86 seria a minha venda. E eu teria pago 22,46. Então, com toda essa alta que teve, vamos falar assim, a gente estaria com R$ 1,40 ou R$ 140 a nossa rolagem, que daria aí perto de 1,4%. Tá? O que eu estou recomendando? Vai ser provavelmente um mês que eu não vou usar todo o potencial na hora de rolar a carteira do canal. Então, se continuar essa alta desenfreada do BOVA11, eu vou segurar, eu vou tentar, ao invés de subir para L30, eu tentar subir um pouco mais, levar tipo para L31, que seria a L24, é do strike 131. Com isso, eu subiria R$ 2 a minha carteira e sacrificaria um pouco a rentabilidade. Talvez, sei lá, 0,8 ou 1%. Por quê? Seria uma forma de
emergencial de corrigir a nossa carteira. Então, o BOVA começou a disparar muito rápido e eu não quero ficar muito atrás, tá, com a carteira. Então, talvez a gente, vamos ver se não corrigir até a semana que vem, a gente entra aqui com alguma medida emergencial para a gente não perder o time do mercado, não ficar muito para trás. Não que, vamos falar assim, a gente vai continuar rolando positivo por muito tempo. Vamos pegar aqui, ó, deixa eu voltar a grade aqui para vocês poderem ver. O que eu queria mostrar? Que se a gente for trabalhar, por exemplo, com booster e permanecer no mesmo strike e ficar só rodando o booster lá em cima para ir diminuindo a posição que eu tenho vendida, vamos pegar aqui, se eu consigo pegar aqui um strike bem baixo. 110 não teve negócio. Vamos pegar aqui, vamos ver se o 113 teve mais para frente, só para a gente ter uma noção. O 113, ele foi negociado a 38,40. O 113, ele está R$ 37 dentro do dinheiro, praticamente 25%. Vamos ver se ele teve negócio aqui. Se não teve negócio, fica difícil da gente. Teve. Então tem alguém que está fazendo a rolagem da 113 aí. Ele vendeu por R$ 38,95. Então, mesmo, né, R$ 37 dentro do dinheiro, ele ainda conseguiu 55 centavos de rolagem positiva na call. Então, não seria, vamos falar assim, a gente conseguiria ir trabalhando essa posição mês a mês, rolando e recebendo, ou de rola e reduz quando fica muito ruim, né? Ou, no caso desse aqui que está muito para trás, né? Teria que ser tomado outras medidas aí. A gente vai comentar aqui um pouquinho sobre o que poderia ser feito agora quando a gente fica com muita call e TM. Gente, os strikes melhores para rolar é 0 e 5. Eu estou vendo aqui que teve negócio no 15, só para ver se condiz ainda com a realidade, né? 37,45. Vamos ver se eu tenho 115 aqui, da série K. 36,24 na série K. E para mandar para a série L, 37,45. O que acontece? A rolagem aqui acaba dando pouquinha coisa melhor. As séries, né, terminadas em 0 e 5, elas são melhor trabalhadas pelos market makers. Então, se a gente tiver que ficar com uma posição muito ruim, a esse ponto de ficar mais de R$ 30 enterrado, a gente vai batalhar nesses strikes aqui, que costumam ter rolagem melhor. Ok? Mas vamos lá. Gente, a gente estudou um pouquinho, viu como é que seria a rolagem? Pode falar. Nessa sua simulação, você subiu o strike da put de R$ 10, foi isso? Eu levei. Bom, é que assim, ó, quando a gente fez a rolagem o mês passado, né? A gente segurou a put praticamente. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o strike passado. O papel estava perto de 140. Meu, quer ver? Certo. Não dá. Porque se eu levar em consideração o preço do. Eu falo assim, não, eu vou rolar 139,27. Não. Oxe, a rolagem foi antes, né? A rolagem é uma semana antes aqui. 9/10 foi a rolagem. 9/10. 139,33. A gente comprou a série J, né? E vendeu a série K. Então, você vê que a gente tenta manter aí, vamos falar assim, R$ 2 a nossa put OTM. Então, se eu for levar em consideração de eu só subir
sem fazer nenhum outro manejo, meu, se eu pegar aqui uma série a 138, não vai pagar prêmio nenhum, quer ver? Cadê o Profit aqui? Vamos levar lá para L. Se eu fosse pegar a 138, né? Paga 20 centavos. Eu não conseguiria rentabilidade nenhuma da minha carteira. Então a ideia o que, que é? A gente segurar essa put um pouco mais OTM, né? E ganhar rentabilidade. Ou aumentou a asa do Strangle. Joia, a gente aumenta a asa e depois diminui quando o mercado vir corrigindo. Qual que está sendo o grande problema aqui? É realmente vender put no 150. Analisando só pelo lado da put, vai ser complicado. Put no topo histórico é difícil. Porém, né? Na rolagem passada a gente já pegou ela no 139, que já era um topo histórico para put. Mas enfim, gente, se nada mudar, tá? Eu não gostaria de vender put acima do 148. Eu ainda fico, né? Vou ficar com o meu pé atrás. O máximo da posição aí, porque se vir uma queda forte, vai ser duro de lidar com todas essas puts aí. Porém, né? Eu já, né? Desde os 135 que eu tô falando, né? Nossa, se cair vai ser duro lidar com a put. Se cair vai ser duro lidar com a put e não caiu, né? E a gente poderia ter vendido aí R$ 1 mais caro cada put. Mas enfim, às vezes a gente ser cauteloso, a gente sobrevive no mercado. Então, eu ainda fico com o meu pé atrás aí com relação a essa alta da bolsa. Eu ainda estou um pouquinho cauteloso com relação a manter meu dinheiro vendendo put tão lá em cima assim. Vamos para vender nesse valor aí só com trava. Então vamos lá, gente. Caminhos que poderiam ser adotados. Então, a gente tem que imaginar o quê? Quais seriam as medidas de emergências que poderiam ser tomadas caso a BOVA não retorne? Uma das formas seria partir para um estrango, tá? Um pouco mais longo. Para quê? Para a gente reduzir a nossa posição. Então a gente montaria um estrango 4 meses para frente. Só que estrango mesmo, senhores, tá? Vamos fazer um que eles chamam lá de Gut Strangle, que é o Strangle ITM nas duas pontas, tá? Então vamos pegar, por exemplo, lá a série de abril. Vamos ver se teve negócio aqui para a gente poder simular alguma coisa. Então, o papel está no 150. Imagine a loucura da gente estar vendido numa, vamos ver aqui, um estrango de pelo menos R$ 20, 140. Imagine a gente estar vendido numa call do 140 e numa put do 160. Olha o absurdo aqui, ó. Tô pegando esse strike aqui porque não tem nada aqui no meio, tá? Eu gostaria de ter pego a do 155, mas não tem. Mas para a gente balizar, vai dar. Então, esse estrango aqui, nesse exato momento, ele paga 19 e ele está pagando 6,95. Então ele está pagando exatamente, né, R$ 25,95. Então eu pegaria esse valor de R$ 25,95. Vamos ver a nossa carteira lá, a nossa posição, né? Não, não é aqui. Opa, não é aqui que eu quero. Fechar aqui. Tá bem. Vamos pegar o preço aqui da L30, por exemplo. Vamos ver quanto que está a L30. Então, ao invés, tá, de eu continuar rolando aqui na L30,
manter toda a minha posição aqui, que está custando 22,30. Eu venderia um estrango lá na frente, reduziria toda a minha posição, veria o que dá para fazer. Vamos falar que eu tivesse 100 posições. Vamos ver aqui uma coisa aqui. Então, é 25 e... Não, o total lá, né? Seria 22... Cadê aqui? 22,30 vezes 100 dividido por 25,95. Então, eu encerraria toda aquela posição minha, vendendo 86 estrango longo. Vendi lá para 4 meses. Ah, mas e agora? Vou ficar operando 14 na linha do dinheiro. Então, senhores, isso aqui é a emergência das emergências, tá? Fico com 14 na linha do dinheiro, 86 joguei para frente. Não me preocupo mais com ele. Mas o que vai acontecer agora? O que a gente, como é que a gente manobra isso daqui, né? Então imagine que eu vou, a partir de agora, eu teria que lidar com um estrango de 4 meses, do 140 com 160, tá? Esse estrango aqui, a gente já viu que ele paga mais de R$ 25, certo? Vamos colocar 25 aqui. Eu sei que ele vai pagar mais do que isso aqui. Então eu vou ter que lidar com isso daqui. Hoje, se eu tivesse que fazer a rolagem desse estrango com 30 dias de antecedência, vamos ver se teve negócio? Vamos supor que eu fosse rolar ele lá de dezembro e fosse mandar, estou usando, né, 30 dias para frente, né? Então, em vez de eu rolar em maio, que seria aqui, vamos falar que em abril eu já fosse desmanchar essa posição e jogar ela para agosto. Mandar ela de novo 4 meses para frente. Se eu estaria 30 dias antes, é sinal que eu vou pegar o preço então de dezembro, como se eu tivesse rolando de dezembro. Quanto que estaria a call do 140? Então, a call do 140, ela está 12, vamos pôr 12,70, a call. Agora, quanto que está a put lá do 160? Olha que absurdo, vendido numa put do 160. 8, vamos por 8,5? 8,05. Então, o que aconteceu? Eu fiquei de castigo com essa posição praticamente 3 meses. Com essa posição travada. Porém, 30 dias antes eu vou desmanchar ela. Eu vou gastar 20 e 80. Senhores, se o papel não ultrapassar os 160, a saída é o miolo. É perto de R$ 20. Não muda. Se ele não cair também dos 140, isso aqui não vai mudar. Um strangle grande desse jeito aqui, a gente vai ver o quê? Que para trazer ele para baixo é fácil. O difícil é levar ele para cima. Então, se o papel cair para baixo dos 140, é fácil de manejar ele. Agora, se ele passar dos 160, o manejo dele fica mais chato, porque é difícil subir ele como um todo. Vamos falar assim, subir ele de R$ 20. Para descer ele de 20 em 20 é fácil. Agora, para subir ele de 20 em 20 é um pouco mais complicado. Por isso que não ficou nem tão ruim o fato do 140 com 160. Se eu sei que eu gasto 20,80 para comprar ele, e eu sei que eu recebo R$ 25 na hora de vender, foi 25,95, mas foi arredondado aqui, R$ 25. Quer dizer o quê? Que cada vez que eu movimentar esse estrango, eu embolso R$ 5. Gente, se eu embolso R$ 5, tá? Eu vejo o quê? Que eu diminuo 25%
em cada rolagem dele. Então, uma situação que, vamos falar assim, que estaria muito difícil de lidar, bom, chegando no insuportável, estou com problema de margem, não consigo trabalhar, que está me complicando, a gente parte para o quê? Joga para um estrangulon. Joga lá. E eu sei o quê? Que de 4 em 4 meses eu reduzo ele 25%. Se eu vou reduzir ele 25%, ele estava 86%, né? 25%, quer dizer que vai diminuir mais 20%. Então, aquele primeiro estrango que eu estava trabalhando na linha do dinheiro de 14, depois eu vou trabalhar com ele mais 20, ele vai para 34. Tá? Então, essa parte aqui, eu continuo remunerando minha carteira. O que foi para o estrango longo, eu estou de castigo. Então, aquilo lá vai ficar parado lá, de certa forma, ele fica parado lá até eu conseguir resolver. Ou o mercado cai demais, ou o mercado sobe demais e a gente consegue corrigir nossa posição. Caso contrário, a gente vai lidando com esse estrango mais longo. E dessa forma aí, gente, a gente vai até não poder mais. Vai levando. Ou ele vai até zerar, né? Ou chega uma hora que você chega nos 50%, e você fala assim, nossa, mas é interessante eu deixar uma posição lá de quarentena, eu não tenho que esquentar. Eu tenho uma posição ruim, se eu vender 10 estrangos aqui, eu elimino um monte de posição ruim que eu tenho aqui. Eu jogo tudo para lá e monto posição nova aqui. Isso aqui, senhores, é uma maneira que a gente tem também de limpar a carteira. Imagine que você está lá com um monte de posição, 135, 136, meu, quero dar uma limpada em tudo isso daí e sair do zero. Faça um estrango longo, né? Leve todas as posições para lá e comece a trabalhar com a carteira lá na linha do dinheiro de novo. É uma forma de, vamos falar assim, de corrigir a posição, tá? Só que a gente fica de quarentena. Então a gente já está ciente que aquela posição lá vai ficar lá parada. Não vamos lidar com ela de novo. O que pode ser feito deu um alívio na margem, o papel caiu, né? E aquelas posições que eu estava enterrada lá no dinheiro me aliviou margem. Meu, eu tinha, sei lá, 80 estrango longo. Meu, eu vou eliminar 20 daqui, ó, e vou trazer para brincadeira aqui de novo. Vou abrir, sei lá, tirei 20 lá, tive que abrir 50 posição aqui, mas minha margem vai aguentar agora 50 posição. E você traz 50 para a linha do dinheiro e elimina 20 lá. Então você pode manejar ele de diferentes formas, tá? Mas não é uma má ideia. O que a gente precisa parar, senhores, é o medo. Quando você está num estrango, tá? Qual que é a certeza nossa? Ó, eu tô, que nem eu falei aqui, ó, put do 160. Qual do 140? Opa. Estou vendido aqui. Qual que é a certeza que eu tenho? Que se o BOVA 11 ficar aqui dentro, eu pago R$ 20 para sair. Então imagine que eu estou numa, sei lá, numa call lá do 125. Imagine numa call do 125. A minha dívida aqui, ela está aberta. Até onde pode ir essa call? Meu, pode ir para o infinito. Né? O papel pode subir a, sei lá, 200. Né? Aqui eu sei o quê? Minha dívida é R$ 20. Lógico, se o papel subir demais, tá? Ah, ele estourou os 160 aqui. Ó, vou pagar bastante para sair dessa call, mas eu ganhei bastante com essa put aqui. Então, senhores, não é uma operação assim ruim. Ela não é uma operação de entrada, tá? Mas ela é uma operação que, para corrigir carteira, para uma situação de, vamos falar assim, de emergência, né? Não consigo mais controlar minha posição, não estou conseguindo lidar com ela, joga para um estrango longo e começa a trabalhar.
Aonde que eu vou jogar esse estrango? Senhores, ó, abril, agosto e dezembro. Então, agora teria que montar para abril. Abril, isso. Agora monta para abril. Em março, você rola ele para agosto. Em setembro, rola ele para dezembro. Em novembro, você joga ele de novo para abril. E assim vai indo. Não intercalem um estrango desse tamanho em outros meses. Por quê? Porque a liquidez não é boa. Não é boa. Aqui, senhores, porque fundação e algumas outras instituições, eles trabalham pesado nesses vencimentos aqui. Então, você vai encontrar uma liquidez, vamos falar assim, com custo-benefício bom para operar opção fora do dinheiro nesses strikes aqui. Para vocês terem uma ideia, se a gente for para dezembro de 26, só limpar minha tela aqui. Dezembro de 26. Quer ver uma opção que quase todo santo dia ela tem liquidez boa. 150 já não está tão bom. Olha aqui, ó, X180. Uma put lá do 180. Pode abrir todo santo dia que tem negócio nessa put aqui. Por quê? Porque tem alguma instituição ou alguma fundação que para ela é interessante vender essa put aqui. Então, vamos falar assim, não diria strikes, mas são vencimentos que sempre tem alguém trabalhando nele. Então, se a gente vir aqui também para agosto, ó, tem put que está sendo negociada fora do dinheiro. Então, uma T160 está aí 7, não estaria mais 7,57, né? Porque o book já parou no 7,52. Ela deve sair por 7,50 mais ou menos. Mas tem book, você consegue trabalhar, tem market maker trabalhando, mas com certeza alguma fundação está batendo em cima dessas put longa aqui. Gente, é complicado explicar, mas as tesourarias, as fundações, eles trabalham na ponta inversa da nossa. Eles preferem tá. Eu gosto de comprar essas longas. Eles gostam de vender. Então ele prefere saber que ele vai ter que ir lá em dezembro de 26, ele vai ter que comprar a BOVA por R$ 180. Ele prefere saber que ele vai ter que comprar por 180, mas que ele está recebendo hoje R$16,85. É uma conta complicada, tem problema vamos falar assim, de fluxo de caixa que essas instituições têm que ter, esses fundos de pensão, o quanto que eles podem ficar exposto em ações, o quanto que eles têm que ficar exposto em outros ativos, então tudo isso aí influencia. Então, para eles, é muito interessante trabalhar com essas posições aí mais longa, tá? Diferente da gente. Eu gosto de comprar essa posição longa aqui para me dar, vamos falar assim, uma margem para trabalhar. Eles trabalham na situação contrária. Mas para a gente, CPF, para a gente que opera pequeno, é muito difícil trabalhar dessa outra forma aqui, trabalhar vendendo essa ponta longa aqui. É um ajuste muito, muito difícil para a gente fazer numa carteira pequena. Só para balizar uma coisa aqui, ó, para a gente, vamos ver aqui a 130 com a 180. Ó, uma call do 130 para dezembro do ano que vem está custando R$ 37,50.
Uma put do 180 está custando R$16,90. Então, vamos lá, então, R$16,90 com R$37,50, vai um 14, vai um 54,40, ó. Esses strangles comprados de R$50, tá, costumavam sair por 49 e pouquinho. Quando aumentou a taxa de juro desse jeito, a taxa de juro é muito mais pesada em cima da call do que da put. Então a gente não conseguiu mais comprar esses strangle de 50, pagando menos de R$50. Então começou a ficar inviável esse tipo de operação. Mais curto, onde a incidência da taxa de juro não é tão alta. Vamos ver em abril se teve uma venda de strangle de 50. Ó, o pessoal está usando esse daqui, ó, o 100 com 150. Mas mesmo assim, não tá bom. 55, R$57. Se fosse KD10, 46, 52, 53. Se fosse fazer 110, com 160. Então, mesmo curto, tá? Vamos pegar uma D10, 46 e 10. Para fazer R$50 aqui com 6,90. Daria R$53, né? A gente não consegue mais esse tipo de montagem aqui. E esse tipo de montagem, senhores, não era difícil de acontecer. Só ver aqui. Se eu vou ter alguma. Não vou ter aqui. Não. Não vou conseguir passar. Que estão tudo desparcerada. Não vai adiantar passar. O que eu queria mostrar era o quanto que a gente estava pegando quando a gente estava montando esse tipo de operação aí, mas não consegui. Eu não tenho nenhuma aberta que dê para ver. Então, senhores, vamos lá. Recapitulando, né? Então, a gente trabalhar com um strangle longo não é difícil. Antes, é que nem eu falei, a gente conseguia comprar o strangle de 50, pagando menos de 50, e vendia ele, né? E vendia um strangle curto. Hoje em dia está difícil, porque você está pagando R$4 para entrar, tá certo que você tem 12 meses para rentabilizar ele, mas você tem que levar em consideração que você tem a taxa de juro também, que se esse dinheiro tivesse parado, ela estaria rendendo. Então, dos 4 meses, dos 12 meses do ano, 4 meses estaria perdido só para pagar o estrango. Então, hoje, vou ser bem sincero, não sei se está valendo a pena montar esse tipo de operação. O que eu gostaria de falar agora é a operação direcional, senhores. Vamos ver o seguinte, ó. O mercado está voando, voando. Então, eu sou um cara que eu gosto de operar gráfico, eu estou vendo que o mercado está indo para frente, eu estou vendo que só sobe, só sobe. O que pode ser feito, senhores? As travas de alta com call, tá? Senhores, não façam trava de alta com put sozinha, tá? Ela tem que estar integrada com outra operação. O que é uma trava de alta? Eu compro uma call, vamos falar assim, uma call mais abaixo e vendo uma mais acima. Então, vou dar o exemplo aqui agora. Compra e venda. Então, o papel está no 150. Imagine que eu vou comprar do 150
e vou vender a do 151. Aonde que eu ganho dinheiro nessa operação? Eu só vou ver dinheiro nessa operação se o papel ele passar o 151. Por quê? Porque se ele passar o 151, essa trava, ela me dá R$1. Por quê? Se o papel chegar no 160, que seja, eu estou comprado no 150, vendido no 151. No 160, esta call aqui do 150 vale R$10. Eu estou comprado nela. Essa call do 151 vale 9. Eu estou vendido nela. Eu ganho R$1. Tá? Qual que é o problema desse tipo de operação? Que tem que pagar para entrar. Ela é uma operação direcional. Por quê? Porque se o papel cair, se ele fechar abaixo de 151, por exemplo, eu não vou ganhar. Se eu paguei para entrar nela, tá? E o papel terminar abaixo de 151, com certeza eu não ganharia. Vamos pegar quanto que quanto que estaria para montar essa operação nesse exato momento. Vamos ver aqui, ó, a do uma call do 150. Tá aqui, ó, custando 2 e deixa eu apagar isso aqui. A call do 150, 2,48. Então eu pagaria 2,48 para entrar. Quanto que está a call do 151? 1,92. Então, eu teria que pagar para entrar nessa operação aqui. 6, aqui daria 5, né? 5, 56 centavos. Então, vocês estão vendo que se o papel terminar, vamos falar assim, abaixo de 151, quer dizer, eu tive um risco, meu risco retorno já ficou inviável, porque no 150 e 44, seria isso, né? Eu já estaria perdendo dinheiro, porque eu já paguei para entrar. 44 não, né? 64 aqui. 64. Já paguei 56. Abaixo disso daqui, eu estaria perdendo dinheiro. Então é uma operação o quê? É para alta. Meu, o papel vai explodir. Aí você fala assim, nossa, mas se o papel vai explodir, para que eu não perca dinheiro nela, é só eu comprar ela mais para baixo. Aí você vai, vamos comprar ela lá no 145. Veja bem, ó, a hora que você compra uma call do 145, ela está custando 6,40. E a hora que eu vendo uma do 146, tá vendo? Uma trava de R$1 de novo. Eu vendo uma do 146, ela está custando 5,50. Quer dizer, qual que é o lucro máximo que eu poderia ter aqui? Se eu já gastei 90 centavos para entrar, essa trava poderia me pagar só 10 centavos. Então, esse tipo de operação, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu vou fazer ela bem dentro do dinheiro. E quanto mais dentro do dinheiro você for, para ver se você ganha mais, menos você ganha. No 139, por exemplo, aqui com o 140, ó, não dá nem 5 centavos a trava. Quer dizer, você tem o risco de perder tudo, porque se ele cair abaixo da minha ponta comprada, eu não ganho nada, para correr o risco de ganhar 5, 10 centavos. Então, ela é uma operação extremamente direcional. E ela fica melhor ainda quando você fala, não, realmente o papel está subindo, porque quanto mais fora do dinheiro eu montar, mais barato ela é. Por que eu falo isso? Eu acho que o mercado vai corrigir. Não, o mercado vai devolver essa alta. Do mesmo jeito que tem a trava de alta com call, nós temos a trava de baixa com put. Então, você acha que realmente o mercado vai corrigir? Você acha que é um mercado agora que subiu demais, ele vai descer? O que a gente faz? Então, a gente compra a put, por exemplo, do 150. Então, eu vou comprar a put do 150
Quanto que está essa put? 1,35? Vamos pôr 1,36, que é o preço mais alto dela. E eu vou vender a put do 149 e está R$1. 1 e 1. 1 e 1. Quer dizer, quanto custou a trava de put para mim? 35 centavos. Eu investi 35, posso ganhar 65. Então, se o papel corrigir e passar descer, né, dos 149, essa trava, ela me paga R$1. Então, vamos falar assim, eu sou um cara grafista, eu gosto realmente de trabalhar dessa forma aqui. Então, imagina, ó, eu acho que o mercado vai corrigir. Eu fiz minha análise gráfica, acredito que o mercado vai corrigir. Qual que é o estudo que poderia ser feito? Eu vou vender uma call do 150. Joia, você vendeu uma call do 150, recebeu 2 e... Vamos pôr 2,50 aqui só para arredondar. Joia. O papel vai cair? Vai. Vai cair bastante ou vai cair pouco? Vai cair pouco. Ou então, não, vai voltar lá para os 145, sei lá. Vamos montar uma trava de baixa mais dentro da linha do dinheiro. Imagine montar do 148 para o 147. Se eu pago 74 na call do 148, e se eu vendo a do 147 por 55, essa trava aqui custou 23 centavos. Com uma call que eu vendi aqui, que me pagou 2,50, quer dizer que dá para vender 11 trava de crédito aqui, sem eu precisar gastar. Por quê? Se você acha que o papel vai cair, se o papel cair, a sua call vira pó. A sua call é de 150. E você comprou 11 trava de crédito para baixo. Então, se esse papel ele bater R$147, essa caída aí te deu R$11. Você não pagou para entrar, você vendeu uma call para entrar nessa operação. Então, as travas de baixa com crédito, tá? Essa operação aqui, senhores, tem nome. Se não me falha a memória, é a FENSE. Você vende uma call e compra a trava de crédito com put para baixa. Uma trava de baixa com put. É a FENSE. O inverso dessa operação, se eu estou realmente acreditando na alta, né, você faz o quê? Você vende a put e compra as travas de crédito com call. Aqui, senhores, é a Seagull. Tá? Falando bem resumidamente. Então, uma é para cima, outra é para baixo. Só que essas operações aqui, senhores, é para quem analisa mercado, o cara que analisa gráfico, para a pessoa que ou faz uma análise fundamentalista. Não, para mim o mercado continua de alta. Gente, se o mercado continua de alta, uma trava do 144 para 145, você acredita que a bola vai subir ainda? Acredito. Uma trava do 144 com 140, do 154 com 155 está custando aqui 19 centavos. 19 centavos. Você acha que o Bova passa do 155 lá em... Bom, agora aqui... está muito perto aqui, agora que eu vi que nós estamos em novembro. Mas teria que ser em novembro. Você acha que o Bova passa do 155 agora para o vencimento de novembro? Faltam 3 semanas para o vencimento. Ele continua subindo, vai passar? Vai. Você vai investir 19 centavos numa trava. Se passar, você ganha R$1. E se não passar? Perdeu 19 centavos. É uma trava de alta. Se o papel terminar no miolo, tá? Você nem ganha nem perde, porque vamos falar aqui, se você vendeu para montar isso aqui, você vendeu uma put do 150,
para montar a trava, se o papel terminar entre 150 e a ponta sua aqui da trava, a put vira pó. Qual que é o problema? Meu, eu errei o direcional. O papel não subiu, o papel caiu. Qual que é o seu problema? Essa put que você vendeu. Que para cada real que cai, você paga R$ 1 para sair da put. Então são estratégias, senhores, que, vamos falar assim, elas podem ser montadas na certeza. Então imagina, ó, eu tenho a convicção agora que o mercado vai cair. Está na hora da correção, ele subiu demais, eu acho que ele vai cair. Seria interessante a montagem de uma fence? É uma operação direcional. Eu poderia vender a call, vamos ver lá para o mês que vem, quanto que ficaria uma fence para o mês que vem? Para dezembro. Imagine eu vender uma call para dezembro, lá dos 150. Estou recebendo aí 4 vamos por 4,45 pela call dos 150. E vou montar a trava, sei lá, para mim no 148 com 147. Ah, é muita coisa, vamos pegar um pouquinho menos. Você não acha uma correção tão forte, a correção vai ser menor, 149 com 148. Então eu acredito que em dezembro o mercado vai estar abaixo de 148. Se você monta uma trava do 149 com 148, essa trava está custando 0,27 centavos. Vamos pegar a calculadora. Que a gente vai acostumando com a calculadora, a gente vai perdendo o costume de fazer conta. Então, se eu vendi a call e recebi 4,45 e eu montei essa trava gastando 27 centavos, quer dizer o quê? Que para cada call vendida, eu monto 16 travas. Se o mercado, então, terminar abaixo dos 147, 148 reais, tá? Se ele terminar abaixo dos 148, para cada call que eu vendi, eu vou receber 16 reais. Então, acredito na correção? Acredito. Uma operação a custo zero. Lógico, você tem margem que vai ser chamada aonde? Na call. Não tem como você vender 100 call aqui e achar que não tem chamada de margem. Para você vender 100 call, o que eu falo que a gente tem que ter? 10 mil reais de margem. Para baixo, senhores, não tem risco. O risco dessa operação para baixo não existe. A BOVA pode vir a 10 reais. Se ela vir a 10 reais, a minha put comprada do 149 vale 139 reais. E a minha put vendida do 148 vai valer 138. Então, numa trava de baixa com put, o mercado pode ir a zero. Eu vou receber exatamente o valor da trava. Como a call é muito mais cara, a gente vê o quê? Que você vende, né, uma call e você monta várias travas. Várias travas. Então, vamos falar assim, é uma operação viável quando a gente acha que a gente está no topo, quando a gente é uma operação viável. É segura de montar? É segura de montar. Eu não tenho risco para baixo, eu tenho risco para cima. Então eu tenho que estar ciente que o mercado está no ponto de correção. Senão, é uma estrutura que não vale tanto a pena montar. Existem alguns estudiosos, né, um pessoal que faz esse tipo de estrutura. No caso da call, se você acha que o mercado continua subindo, você montar uma trava de call R$ 6 para cima,
O mercado está no 150, então teria que ser 155, 156. 155, 156 vai dar 50 centavos. 50 centavos. Isso. E você venderia. Não, vai ter que ser 56, 57. Não, tá certo aqui, ó. Aqui. E se você vender isso daqui, ó, uma put lá do 156, se você trabalhar R$ 6 para cima, vender uma put junto com a call, como se fosse fazer um strangle lá em cima, essa operação aqui, um pouquinho só que o mercado corrija, ela fica positiva. Ela não precisa chegar na trava. Só do mercado balançar um pouquinho, se você trabalhar numa proporção de para cada put vendida você montar 10 travas, o mercado está no 150. Se ele chegou perto do 151, você desmonta isso aqui, ganhando um valor considerável. Então, acredito na alta? Acredito na alta. São estruturas que dá para ser montada para sair bem rápido, tá? Não são estruturas que eu gosto, tá? Eu gosto de estrutura mais, vamos falar assim, para realmente trabalhar um intervalo. Mas são maneiras a gente operar direcional. Para quem gosta do direcional, para quem gosta de ir para um lado só, esse aqui seria uma operação que poderia ser realizada tanto a Seagull, se você está apostando na alta, quanto uma Fence, se você está apostando na baixa. Então, você tem uma margem ali, você pode vender. Vou arriscar, posso vender, sei lá, 20 call, vou apostar na baixa, vendo 20 call. Se para cada call eu estava montando 16 trava de baixa, né? E eu vendendo 20, quer dizer que eu vou. Para cada uma, 16, né? Opa, vamos lá, então que deu um nó aqui na cabeça agora. É 20 vezes 16 mesmo. Vamos lá. Se eu vendesse 20 call, eu montava 320. Trava de baixa. Quer dizer o quê? Trava de baixa que eu estudei lá era o 148, 147. Se lá no vencimento de dezembro, se lá em 19/12, realmente o mercado corrigisse e tivesse do 147 para baixo, você botava R$ 320 no bolso. Qual o risco que eu corri? 20 call. Porque se o papel subir, eu posso continuar subindo, né? Essas calls vão entrar no dinheiro. Esse tipo de estrutura, senhores, eu não sou um grafista, eu não sou uma pessoa fundamentalista que faz análise fundamental, não, eu trabalho com o preço. Então, para mim, é difícil trabalhar dessa forma aqui. Eu já achei que o topo, no mês passado, a gente já estaria no topo, né? Que o mercado talvez não corrigisse mais. E foi quando ele mais corrigiu. Então, são operações difíceis para mim ficar analisando. Elas existem, então, para quem realmente trabalha com essa forma e dessa forma aí, são excelentes. Excelente. E quando você espera ainda, se você realmente monta ela no topo, né? Que o mercado vai, por menos que o mercado corrija, ele vai corrigir um pouquinho, né? Você vendeu sua call lá em cima, a sua call vai virar pó. Então, um pouquinho só que caia o mercado, vocês vão ver que essa trava aqui, ela pode não dar R$ 1. Mas só da sua call virar pó, se das 320 trava, sei lá, você ganhar 20 centavos, já o risco, o retorno foi muito bom. Tá? Já valeria a pena. Tá? Só com o valor residual que ela teria. Dúvidas, senhores?
Então, a rolagem da nossa carteira, né, é a semana que vem. A carteira aqui que a gente acompanha no canal, nós vamos rolar semana que vem. Se fosse essa semana, ainda estaria dando bom. Estaria dando, né, como a gente estudou lá, 1,4%. Esse percentual aqui tende a alterar. Por quê? Para a gente vai tentar fazer uma correção maior, ou, né, eu não queria arriscar nada diferente aqui. Poderia usar esse diferencial para montar trava? Poderia. Mas o que a gente vem trabalhando aqui? Straddle e Strangle. A outra carteira que a gente acompanha tem o quê? Um booster horizontal. Tá? Que eu não fiz ainda uso do dinheiro que eu peguei dele. Teoricamente, o booster horizontal, eu teria que pegar o dinheiro dessas put aqui que, vamos falar assim, que sobra, né? E comprar e vir diminuindo a posição de call. Nós não fizemos isso aí. Há alguns meses eu subi R$1, que é o mesmo manejo que eu faço no Strangle. Tá? Então, o booster horizontal, a gente, vamos falar assim, talvez podia ter aproveitado ele ainda um pouquinho melhor, mas não foi feito dessa forma. Ele poderia ter parado a call no mesmo ponto, né? Rolar e reduzir a call e trabalhar o booster lá em cima para melhorar a posição. Tá? Ah, mas o que seria isso daí? Vamos lá. Imagine que esse booster aqui tivesse parado desde lá do começo no 120. Imagine que a minha call tivesse lá no 120. O que eu sei numa rolagem de call? Que eu recebo pelo menos, vamos por 1,45. Eu recebo esse valor numa rolagem da call. Se eu for rolar e reduzir, por mais que eu não queira, que eu queira ganhar pouco, né? Vamos falar que sobrasse 45 centavos para reduzir. Então, mais o que eu ganho na put, então pode ser que de um mês para o outro, só de estar no mesmo strike, vamos falar que eu reduzia 0,5% minha posição. Só reduzisse 0,5% minha posição. Quer dizer, se eu tivesse 100, né, seria diminuir meio, não vai dar? Não, dá 5, na verdade dá 5%, né? Se eu rolar sem querendo ganhar um pouco, eu consigo reduzir 5%, não meio, né? Eu reduzo 5%. Se cada mês eu diminuísse 5% só de manter no mesmo strike, então de 100 eu viria para 95 na primeira rolagem. Aí eu tenho o booster montado aqui em cima, que vai me dar uma rentabilidade. Ah, do booster eu consigo diminuir mais, sei lá, duas, que seja duas call por mês, e mesmo assim o que eu ganhar, eu consigo ganhar mais de 1,17%. Então o booster, o ideal, né, do booster horizontal era vir trabalhando desse jeito. E eu tá até hoje no 120. Rolando sempre no 120, reduzindo a posição. E usar todo o valor daquelas put lá em cima para ajudar a reduzir mais ainda. Então, reduzir, ganhei mais de 1,17%, ou eu fiz as contas, né? Se eu reduzir 5 posição, paga 1,20. Se eu reduzir 6 posição, 1,17. Joia, reduzo 6 posição no dia. Então, se a gente for colocar isso aqui 10 meses, que a gente está trabalhando com o canal, ao invés de eu ter 100 posição lá no 120, eu teria 50. Eu teria 50 posição só para lidar. Ah, mas você teria 50 posição no 120. Joia, eu teria 50 posição com um custo de R$30 para sair dela. Não estou colocando o lucro, não estou colocando nada. Mas a dívida dessa posição seria isso daí. Seria R$30 por cada call que eu tivesse lá. Não estou colocando aqui também que se eu tiro 5 call lá do 120, eu vou colocar ela na linha do dinheiro, que vai me dando rolagem melhor. E me dando rolagem melhor, eu diminuo mais ainda a quantidade de call que eu tenho lá no 120. Então, é que se a gente começa a fazer isso daí, na primeira série, fica difícil.
Então é que nem eu falei para vocês, essa virada aqui de ano, a gente vai começar a reinvestir, né, nesses testes aqui do canal. Então vamos continuar na posição que está. Ó, o canal está com a carteira lá no 130. Beleza. A partir de agora, a partir de dezembro, a gente faz o quê? Ô, ganhei R$ 100 na rolagem. Me dá direito de aumentar uma posição. E a gente vai trabalhar dessa forma aí para ver daqui um ano como que a gente vai estar também. Ok? Dúvidas? Perguntas? Se não, eu vou encerrar hoje. Ô, Moraes, a gente está naquela estrutura quinzenal, então amanhã não vai ter nada da semanal, né? Não, Só na próxima semana, não é isso? só da próxima semana. E Ótimo. vamos analisar ainda como é que a gente vai fazer. Vamos falar assim, manobras que pode ser realizada, né? Foi o que a gente fez semana passada. Precisa melhorar a posição, o mercado não corrige. Imagine que a gente fica 50% das nossas calls no mesmo strike. Certo? E a gente leva as outras 50 posição R$ 1 acima. É uma forma da gente rolar, melhorar a posição nossa, né? Aos poucos. Porque na semanal a gente não consegue rolar e subir R$ 1. Uma forma é essa daqui, mas tudo depende de como vai estar o mercado. Porque foi só a gente começar a brincar na semanal, o mercado subiu, né? Vamos falar assim, 4 semanas seguidas, judiando da gente. Então, a gente vai manobrando a posição agora para botar lá na linha do dinheiro de novo. Mas essa semana aqui não tem nada. Nossa posição não está para essa semana aqui não. Que a gente já Ok. fez uma correção, né? E usou rolar 15 dias, né? Para Isso. rolaria positivo. Quer dizer, não conseguia subir posição, né? E o que a gente queria era dar uma melhoradinha na posição também. Tá certo? Ok. Mais alguma coisa, senhores? Dúvidas? Nada? Senhores, eu vou encerrar então, que quando a gente fala muito aqui, fica difícil depois para quem vai assistir. Peço a todos aí, quem puder, né, reveja a aula, é interessante, não entendeu, pergunta, deixa sua dúvida. A gente tem o grupo lá do Six Traders, pode deixar a dúvida lá, pode deixar a dúvida no YouTube, que a gente tenta aí resolvê-la da melhor forma possível, dentro de um certo prazo aí, ok? Senhores, um abraço então, para quem. Alguns eu vejo de novo na terça, outros só na quinta-feira que vem. Então, até a próxima. Deixa eu ver o que o Johnny falou aqui. Vai, Johnny, vai. Eu já. Por sinal, ela tô transmitindo ela lá no YouTube. É para tá. Se não deu erro nenhum, encerrando aqui, já é para ela estar disponível lá. Aí eu já libero o link. Senhores, um abração então. Até a próxima semana. Vamos aguardar, ver o que o mercado nos reserva aí para a próxima semana. Vamos ver se ele chega na Lua ou se ele decide fazer uma paradinha no meio do caminho. Tá bom? Beleza. Um abração, então.